Você já ouviu a história do jogador que foi mandado embora depois de marcar o gol mais importante do seu país? Bom dia, tarde ou noite, eu sou o BMC e hoje a gente vai falar sobre um caso único que dificilmente aconteceria nos dias atuais. Por mais que o personagem principal seja um jogador desconhecido, dá pra falar que essa polêmica história envolveu grandes nomes do futebol internacional. E pra entendê-la, assim como no meu vídeo do Verón, a gente tem que voltar lá pra Copa de 2002. Só que dessa vez, nós não vamos começar focando nos grandes times e atletas que participaram da competição, mas sim na organização dessa Copa. Após mais de 70 anos, pela primeira vez a Copa do Mundo seria realizada no continente asiático. E além disso, tendo dois países como sede, Japão e Coreia do Sul. A FIFA via com bons olhos uma filosofia expansionista para popularizar ainda mais o futebol na Ásia. E também foram levadas em conta as estruturas de Coreia e Japão, que justamente para diminuir a concorrência se juntaram na candidatura para sediar o torneio, o que acabou dando certo. E assim, às vezes a gente pode ter uma visão que o futebol não é tão valorizado em certos lugares, mas no Japão, por exemplo, irmão, as médias de público da primeira divisão nacional são altíssimas. Só para vocês terem noção, em 2025, o time com a menor média de público da liga japonesa tem quase 10 mil torcedores por partida. A nível de comparação, isso já é maior do que 3 times que atualmente estão na Série A do Brasileirão. Além disso, agora indo um pouco pro lado da Coreia, vale ressaltar a questão do orgulho nacional. Ter um bom desempenho com a sua seleção é algo importantíssimo, principalmente pros coreanos. Só trazendo um exemplo aqui, na Coreia do Sul é obrigatório que até os 27 anos, homens sirvam um exército por um período de 2 anos. E a seleção coreana é uma das maneiras de se livrar desse serviço militar obrigatório em caso de grandes conquistas. O exemplo mais famoso é o do Son, que escapou de ter que cumprir esse período por vencer os Jogos Asiáticos de 2018. E aí você já pode estar pensando, tá, mas por que você tá falando essas coisas? Conta logo a história. Cara, é importante que você saiba desse contexto pra entender que sim, era legal que a Copa fosse em lugares inovadores, com uma cultura diferente, interessante. Só que além da questão organizacional, era muito importante para as duas seleções sede ter um bom desempenho no torneio. Algo que, por sinal, foi um fator chave na nossa polêmica narrativa aqui. Bom, agora sim, vamos pra parte futebolística da Copa de 2002. Mesmo com um ou outro bom jogador, como Nakata e Park Ji-sung, Japão e Coreia estavam longe do favoritismo, que pertencia à França, Argentina, Brasil, Alemanha e Itália. Essa última você guarda com carinho porque já já vai aparecer bastante aqui no vídeo. Pois bem, apesar de não chegarem com uma enorme expectativa em relação à qualidade dos times, Japão e Coreia foram bem demais na fase de grupos. Os dois caíram em grupos sem um bicho papão, mas com adversários equilibrados. E ambos conseguiram a liderança do grupo sem perder nenhuma rodada nessa etapa. Ou seja, a esperança dos asiáticos já aumentou consideravelmente. A campanha do Japão, infelizmente, se encerrou nas oitavas com uma derrota para a Turquia. Mas a Coreia iria bem mais longe de um jeito duvidoso. Nas oitavas de final, os coreanos tinham a difícil tarefa de bater a Itália, que apesar de ter ficado em segundo lugar no seu grupo com o México, era uma tremenda seleção com inúmeros nomes gigantes no futebol mundial, tanto que era a favorita para o jogo contra a Coreia. E agora, meu amigo, a gente vai falar sobre uma das partidas mais escandalosas na história de todas as Copas. Essa Copa de 2002 já tinha contado com alguns lances polêmicos da arbitragem na fase de grupos. Mas assim, até aí, erros que sinceramente nós vemos em todas as competições, nada bizarro. Mas irmão, o que aconteceu nesse jogo entre Coreia e Itália, apitado pelo árbitro Byron Moreno, foi algo fora do normal. Dentro dos 90 minutos já deu pra ver marcações extremamente controversas favorecendo a Coreia do Sul. E cara, não foram poucas não, só pra citar algumas aqui, porque senão a gente vai ficar o vídeo inteiro vendo as cagadas do Moreno. A Coreia poderia facilmente ter recebido 3 cartões vermelhos no tempo regulamentar. Teve solada no Zambrotta que tirou o defensor do jogo, cotovelada no Del Piero sem disputa de bola e até chute na cabeça do Paolo Maldini. E assim, lembrando que eu tô falando só de algumas das bizarrices, tá? Teve muito mais. Fato é que, com essas pequenas polêmicas, a Itália, que abriu o placar logo no início do jogo, acabou sofrendo o empate aos 88 minutos depois de um vacilo do Panucci. E assim, o jogo foi pra prorrogação. Lembrando que na época, os jogos na prorrogação eram decididos pelo gol de ouro, então quem marcasse levava. Bom, se o Byron Moreno foi polêmico no mínimo durante os 90 minutos, na prorrogação ele definitivamente estragou o jogo. Eu não vou nem falar do impedimento marcado incorretamente em uma jogada
perigosa da Itália porque acho que esse lance não era tão fácil. O grande problema da noite aconteceu aos 12 minutos da prorrogação, quando Francesco Totti, após receber uma mãozada na cara dentro da área, recebeu seu segundo cartão amarelo por simulação, de acordo com o juiz, sendo expulso. Sim, o cara foi expulso no lance em que ele basicamente sofreu um pênalti. O final desse jogo você já sabe, né? Aos 117 minutos, a Itália sofreu o gol da virada e acabou eliminada da Copa de 2002. Não, mas peraí, você tá até agora no vídeo e ainda não se inscreveu? Faz essa, meu patrão, é só clicar no botão aqui, você me ajuda, se ajuda porque vai ter mais conteúdos como esse. Então faz a boa aí, tamo junto. Agora vamos voltar pro vídeo. E o ponto de todo esse vídeo, o foco principal é no cara que marcou esse gol da vitória, chamado An Jung-hwan. E já peço desculpa se minha pronúncia estiver errada, tá? Vou chamar ele de An pra ficar mais fácil. Só pra te dar uma introduzida, o An era um segundo atacante que depois de boas temporadas na liga coreana foi emprestado ao Perugia em julho de 2000. Nessa época, ele já era um jogador consideravelmente famoso na Coreia, e o Perugia tinha acabado de fazer uma boa venda do meia japonês Hidetoshi Nakata a Roma. Então, tentando repetir a fórmula do sucesso no mercado asiático, o Perugia trouxe o An num empréstimo válido por 2 temporadas, em uma negociação intermediada pela empresa Daewoo, que controlava o Busan, time do An, e também seria patrocinadora do Perugia. As primeiras temporadas do centroavante na Série A não foram aquelas coisas. Ele marcou apenas 5 gols e deu uma assistência em 34 jogos, sendo uma decepção de certa forma e deixando a dúvida se seria comprado após o seu empréstimo. Porém, mal sabia o An que depois de orgulhar o seu país em 2002, a situação seria muito pior do que ele imaginava na Itália. Agora, voltando à nossa linha do tempo na Copa do Mundo, o An marcou possivelmente o gol mais importante da história da Coreia do Sul em uma Copa naquela prorrogação das oitavas de final. Só que você lembra que do outro lado, a Itália foi extremamente prejudicada nesse jogo, né? Pois bem, o presidente do Perugia não soube muito bem separar as suas emoções depois da partida. E aqui vem a parte inacreditável da história. Depois que a Itália foi eliminada, o Luciano Gauchi anunciou em um programa ao vivo que não compraria o An basicamente porque ele fez o gol da vitória pra Coreia. E assim, não é que ele falou que ia mandar o atleta embora na zoeira ali, pô, resenha. O Gauchi falou muito sério, inclusive ofendendo bastante o jogador coreano em outras ocasiões. Disse que ele ficou rico sem fazer nada de excepcional, que antes de chegar no Perugia, o An parecia uma cabra, não tinha dinheiro nem pra comprar um sanduíche, entre várias outras declarações desnecessárias. Lembrando, estamos falando do presidente do clube em que o An jogava, tá? O Gauchi tentou justificar todo esse papo com o fato dele ser nacionalista, mas óbvio que mesmo naquela época muita gente ficou ofendida. O secretário-geral da Confederação Asiática ameaçou não deixar nenhum jogador asiático ir pra Série A, e o treinador da Coreia, Gus Hiddink, disse que a fala do Gauchi era ridícula. Isso tudo antes do próprio An se manifestar. Um pouco antes da disputa pelo terceiro lugar na Copa, o camisa 19 da Coreia agradeceu à Itália que o acolheu, mas cravou que não queria mais atuar pelo Perugia. E além das declarações do Gauchi, aparentemente o An tinha outros motivos pra isso. Durante uma entrevista em 2013, quando já estava aposentado, ele revelou um episódio em que o capitão do Perugia, Marco Materazzi, gritou na frente dos seus companheiros que o jogador coreano fedia a alho. Além do que, na visão do An, ele era boicotado pelos seus colegas de time dentro de campo. Então assim, digamos que a relação no vestiário também não era das melhores. Depois da resposta do An, o Gauchi até tentou meio que voltar atrás, falando que não tinha ficado bravo pelo gol do An, mas sim por ele ter dito que o futebol coreano era melhor que o italiano. E o técnico do Perugia não queria que o atleta de 26 anos fosse embora. Mas convenhamos que não tinha clima algum, né? Coincidentemente ou não, até o patrocínio do Perugia mudou depois daquela Copa. O clube passou a ter a Toyota ao invés da Daewoo estampada na camisa. E sobre o An, mesmo com o interesse de clubes da Premier League na época, o atacante retornou do seu empréstimo e já foi emprestado novamente. Nos anos seguintes, ele teve boas atuações no Japão e até chegou a retornar ao futebol europeu, mas novamente sem sucesso por Metz Duisburg. Por fim, em 2012, veio a aposentadoria na China. Pelo menos na seleção, o An realmente ficou marcado, porque além desse gol histórico contra a Itália, ele foi para mais 2 Copas, balançando as redes novamente contra o Togo em 2006. Mas e aí, você acha que a situação com o Perugia atrapalhou a carreira por clubes do An? Me diz aqui nos comentários. Ah, outra coisa, se tiver curtido o conteúdo, só peço que deixe o like e se inscreva, porque esses vídeos dão muito trabalho, então ter essa motivação é muito importante pra gente. Antes de me despedir, eu gostaria de citar o site
site Cautiopédia e a matéria é escrita pelo Murilo More, material que me ajudou bastante caso você queira saber mais detalhes sobre a história que eu contei. E agora que você já é um inscrito, comenta aqui embaixo outras histórias legais e diferentes envolvendo futebol pro nosso próximo vídeo. Até porque vale ressaltar que esse vídeo foi inspirado em um comentário feito no meu vídeo do Verón. Obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto e até a próxima.